Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde, 93 para quem é de 93 e paz profunda para quem é de paz profunda. E hoje o boteco está diferente. Hoje a gente não trouxe ninguém de fora, a gente reuniu aqui alguns de nós para falar sobre um tema muito interessante. Um tema que eu sou suspeito para falar, porque eu que empurrei na roda. E por isso que eu estou aqui pagando essa prenda para vocês. Quem está começando esse chamego hoje sou eu. E o tema é magia, ocultismo tradicional e religiões de matriz africana. Cara, muita coisa interessante para a gente falar, muita coisa interessante que a gente pode aprender com os membros do Boteco. E aí eu começo apresentando o nosso grande Marcelo Del Debe, do Projeto Mayhem Podcast. Salve aí, galerinha. Hoje a gente vai falar, né, sobre magia maçônica, magia tradicional, hermética, estrito e o tradicional, né? Quando dá merda, todo mundo corre pro terreiro, né? É isso aí, não tem jeito, né? O Rodrigo, também do Mayhem. Manda aí, Rodrigo. Hoje a gente vai falar qual a diferença da magia do fogo para o resto da magia afro-brasileira e essas polêmicas que rondam nesse meio. E diretamente do Japão, Robson Belli, mandando tudo aí, ó. Kyujo-san, 93, Paz Profunda. E bom dia, se você está vendo aqui comigo. Boa noite, se você está no Brasil. Boa tarde, se está vendo isso no YouTube, qualquer outro horário. Vou falar um pouquinho sobre o que eu conheço da visão ocultista a respeito da visão do espiritismo, que é bem crítica. Eu vou falar também um pouquinho também da visão da magia japonesa, que é uma coisa que normalmente não rola tanto para vocês, mas eu tenho algumas informações muito legais para passar também. Perfeito, muito interessante. E aí, o André Correia, da Conexão Pagã. Saudações, pessoas, boa noite. Hoje eu estou ansioso para ouvir sobre ocultismo, sobre magia tradicional, sobre religiões afro e ver como que eu posso contribuir, né, falando sobre bruxaria, paganismo e a gente que tem o pé de barro e nasceu em berço de palha. É isso aí. Cara, acho que todo mundo tem um pouquinho de pé de barro aqui, não tem essa não. E a gente pode começar, então, com a percepção do Marcelo, né, sobre como ele vê essa relação magia maçônica, magia da Umbanda, magia que rola nesses centros mais esotéricos, como ele percebe essa relação aqui no Brasil, principalmente, né, dessas grandes tradições que aqui a gente joga tudo num caldeirão só e não tem como a gente fugir, né, dessas tradições. Para mim, eu sou suspeito de falar porque, putz, a parte maçônica minha foi da Madras, né? Então, eu entrei para a maçonaria direto da loja maçônica Madras, que era só tipo a loja do Wagner, do Comino e do Rubens Sarraceni, né? Então, a loja tipo, era uma loja que só tinha macumbeiro, e quimbandeiro e satanista, e cara do candomblé, o Mário passou por lá, e, assim, basicamente quase todos os pais de santo que a gente entrevistou aqui eram de lá. E quem não era, frequentava. E quem não escreveu os livros que a Madras publicou também frequentava. Então, a gente tinha essa visão, né? Eu já tinha uma visão bem diferente. Eu entrei para a Umbanda, assim, sério, depois disso daí, né? Que, assim, eu já contei como é que eu comecei inúmeros podcasts, né? Que a minha busca de, tipo, olhar essa espiritualidade foi justamente de ter começado na bruxaria, né, na Inglaterra, e uma bruxaria com incorporação de um grupo que era tipo, os caras eram tipo dissidentes dos Alexandria e eles tinham um negócio de incorporação, né, de ir pro meio da floresta, de ir pro centro de pedra e o maluco incorporar lá dentro. E aí, tipo, e naquela época não tinha internet a porra nenhuma, né? Em 1989, você vai para lá e vê uma bagulho e fala, cara, que porra é essa, cara? Que espíritos da floresta, que merda, que coisa é essa? E aí, quando eu voltei para o Brasil, os caras me deram uma tonelada de livro, quase literalmente uma tonelada de livro, veio um container comigo. E aí eu comecei a me dedicar, eu falei, cara, eu vou estudar essa merda o resto da minha vida, porque é muito louco isso. E me dediquei a fazer a enciclopédia de mitologia, que é como acho que a maioria de quem está aí me conhece, né? Depois fui para arquitetura, que era para onde ia essa parte de arte, entrei na alquimia, indo para esse lado de simbolismo, etc. E aí caí na Madras, né? A gente conseguiu publicar o livro e o Wagner olhou a parada e falou assim, mano, você tem que vir para a loja Madras. E aí eu fui para a maçonaria, que eu me apaixonei.
porque era um processo que, tipo, cara, é alquimia totalmente estruturada, você tem ritos, você tem graus, você tem uma estrutura, e ali na loja Madras, a gente tinha a galera, e depois mais tarde com o Paca, né, que já faleceu, o próprio Wagner também já falecido, ele tinha uma loja maçônica Aleister Crowley, que era uma loja que lidava com telema de magia. E essa estrutura da maçonaria era muito engraçada, porque o pessoal fala assim, pô, mas os velhos maçônicos, os caras não sabem nem como é que anda, não sabem nem se pede pizza, se não pede, bando de velho broxa bizarro que só faz besteira hoje em dia, cara, dá muita vergonha da maçonaria como ela tá hoje, dos maçons, né? A maçonaria é foda. Mas aí que tá, 8 horas da noite tem um ritual, e é um ritual teúrgico, de evocação angelical ali dentro. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas você tem Bíblia, tem Salmo, você evoca anjos, tem toda uma parada dessas. Que mesmo se você tem 20, 30 tiozinho que não sabem o que estão fazendo, eles fecham a loja, fazem o ritual, recitam a parada e fazem a coisa funcionar. Então é uma egrégora que está entrando energia o tempo inteiro. E toda hora é 8 horas da noite em algum lugar do mundo. O que significa que essa egrégora é violentíssima. E pouca gente sabe tirar essa energia dessa egrégora. Então, quando você faz as evocações ali, com os graus e os rituais, a coisa fica muito forte para quem sabe. E ali dentro ainda mais, porque a galera do Sarraceno ainda tinha a parte da magia do fogo, depois o Rodrigo vai falar um pouco mais. Então, você tinha os espíritos que trabalhavam em conjunto ali naquela Umbanda, e tem muita gente que é da Umbanda mais afro e tal, que não curte o Sarracene, porque ele tinha essa outra pegada de que não tinha uma pegada afro, cara. Então, às vezes, você tinha incorporado lá nego que foi alquimista, cara que foi bruxo que lidava com erva, gladiador, umas outras pegadas que não tinham esse viés que precisava ser um índio, ou um caboclo, ou alguma coisa de lá. Então, era muito fácil de trabalhar com magia e com a parte maçônica. Então, para mim, sempre foi uma coisa meio unida, né? Porque quando você vê do lado de fora, nas outras maçonarias, os caras chamavam a gente de satanista, de bruxo, de coisa, porque tem muito tiozinho católico, né? E a parte católica da maçonaria é muito forte. Então, eles tinham péssimos olhos para a gente, né? Basicamente, essa é a minha visão. Para mim, a coisa anda muito unida, mas é porque as lojas que eu fiz parte, elas eram totalmente fora da curva, né? Eu imagino que a maioria dos maçons hoje em dia, os caras têm um nojinho de Umbanda e vice-versa. É difícil, é poucas lojas que têm essa interação. Talvez o Rodrigo fale um pouquinho mais sobre isso. Cara, é muito interessante ver, né? E você estava no olho do furacão, né? Onde estavam autores importantíssimos da base da Umbanda, essa galera que estava ali trazendo, inclusive, novas formas de ver o fenômeno religioso, né? Que se constitui na Umbanda, né? Novas tradições, novas formas de se encarar tudo isso. E uma das coisas que você mencionou que eu achei interessante é essa relação, né? Com a matriz africana, né? Que às vezes a gente percebe que existem diversas tradições que trazem um viés que acaba puxando para outras coisas. Isso surge também como um questionamento, né? A gente encontra muitas vezes alguns pais de santo que defendem uma atenção maior a essa tradição africana, acham que de repente as pessoas estão meio que, né, usando no balanço da maré, né, na desculpa ou inconscientemente, uma forma de desvincular essa tradição africana da jogada, como se estivéssemos desafricanizando uma tradução que surge, né, que nasce num berço africano, né? E isso me faz pensar bastante. Eu não tenho respostas quanto a isso, porque a gente, enquanto ocultistas, a gente está meio que inserido num cenário que a gente estuda de tudo, né? A gente estuda um monte de coisa, a gente vai lendo uma coisa aqui, outra ali, uma tradição, a gente vai se inteirando. E, ao mesmo tempo, tem essa questão forte, né, social, dentro dessa questão africana, né, que, para mim, tem sido um tema de reflexão. Eu estou aqui meio que nessa troca com vocês também, para tentar ver e uma nossa conversa, repensar o assunto. E aí eu queria ouvir o Rodrigo, então, falando sobre o que ele percebe, essa questão da magia do fogo que o Marcelo falou, qual a percepção dele da magia dentro desse caldeirão todo. Antes de começar nesse assunto, eu só queria citar uma coisa. Quando, às vezes, a gente pega texto antigo, começa a ler artigos e etc., e teve uma vez que eu estava lendo um artigo, se não me engano, do final do século XIX, início do século XX, na Inglaterra, que teve de um crime
que estava envolvendo uma pessoa e ele tinha assassinado uma mulher que ele considerava como sendo uma fada. Aí, quando você lê a pessoa que fez a análise disso e jogou no coisa, ele começou a jogar algumas coisas que eu entendi que era um grupo de religião pagã, do que o André gosta de fazer, só que com incorporação. Então, uma coisa bem mais raiz. Antes do alvorecer essas religiões pagãs que teve aí depois do Crowley, etc., e do... esqueci o nome do... quem criou? É o... Do Gardner, Gerald Gardner. É esse mesmo. Então, o Gardner, ele pegou essa tradição antiga, ele tirou a incorporação, e aí nós temos essa tradição. Então, Marcelo, assim, a dissidência é porque era um outro grupo, entendeu? Que era mais raiz ainda. E aí, fazendo os paralelos, incorporação, eles estavam... a cultura afro-brasileira, você tem que lembrar, a África, incorporações, os escravos vieram para cá, muitos orixás foram esquecidos, porque imagina, você está bem quieto lá na sua vida, você está no meio do mato, está indo cortar uma árvore para fazer um tambor, e aí alguém pega você, batiza você à força, marca você igual gado, coloca num barco, você atravessa o oceano, parte do povo é jogado no mar, igual carga, assim, porque está doente, chega em outro local, você é submetido a trabalho forçado, num tipo de vida que você não vai sobreviver uns 10 anos aqui no Brasil. Então, muita coisa se perde. A pessoa que estava ali escravizada, ela ia querer o quê? Vingança. Então, o que sobra? É a resistência. E como você tem diversas pessoas de diversas origens dentro de uma jaula que falam diversas línguas, alguma coisa ali surgiu, que foi a mistura, a síntese de toda uma tradição africana, assim, milenar. Várias tradições africanas, né, no caso. Várias e várias tradições. Obrigado, Rosa. Várias e várias tradições que vieram se juntar e fizeram uma síntese, aonde você vai ter ali uma resistência desse processo. Aí o Ivan aqui até colocou... Pode falar. Tira... Ao invés de escrever aqui, Ivan... Pode falar. Enquanto você falava, eu estava lembrando aqui, né, que tem esse paralelo interessante, né, quando você mencionou a questão da tradição pagã, né, do mesmo jeito que a gente menciona aqui essa relação, né, de estudo e apropriação de uma tradição sobre a outra, o paganismo também sofreu assim, né, da mesma forma como a tradição africana, né. E aqui eu falo sofreu apenas com uma forma retórica, né, porque é uma coisa que eu estava pensando também. Não estou querendo colocar nem a apropriação como algo positivo nem como negativo, é simplesmente um fenômeno que acontece e é natural que aconteça dentro de um círculo, né, vivo, né, onde pessoas estão ali tendo suas experiências com a espiritualidade o tempo inteiro, né? Exato, e também isso não é uma questão nova. Se a gente for analisar, por exemplo, o que é a Cabala, se não a apropriação do Reca egípcio, o que é o hermetismo, se não a apropriação também, né, por parte dos mistérios egípcios. Então, isso não é um movimento novo também. A gente tem que entender isso, que isso é algo que já vem de muito tempo, né? A própria religião egípcia provavelmente descende de alguma maneira da religião da Mesopotâmia. O que não é sincrético no meio religioso é difícil dizer. O sincretismo faz parte da vida, porque se não tiver sincretismo, está morto. O latim não tem assim absorção de nada. De vez em quando os bispos da Igreja Romana vão lá e inventam uma palavra para televisão, para rádio, uma palavra gigantesca, porque isso não existia em Roma antiga, porque é uma língua morta. Agora, o que a gente estuda está vivo. Então, se está vivo,
vai sofrer influência. Cada um aqui vai colocar suas percepções de vida, vai colocar sua cultura, vai colocar sua vivência naquilo que estuda. E aí, assim, como eu vou tentar direcionar um pouco, porque eu já estou indo para vários pontos, né? Essa tradição afro-brasileira, ela surgiu, ela começou a ter esse sincretismo das várias tradições africanas com as várias tradições indígenas e também as várias tradições europeias. A gente não pode esquecer disso, porque teve visitações aqui, tinha uma coisa para vocês entenderem. Na mentalidade portuguesa, eles faziam uma associação de Portugal com o céu, o Brasil com o purgatório e a África com o inferno. Então, o Robson, ele está lá fazendo as magias dele, aí, por acaso, ele pisou no calo de alguém. Aí essa pessoa foi lá e denunciou ele. Ele vai ser queimado? Não. Ele vai ser mandado para o Brasil. Aí, no Brasil, não existe Brasil. Existem várias colônias, tá? Ele pode fazer as coisas dele lá no Nordeste, aí depois ele vai para o Rio de Janeiro, depois ele vai para Minas, depois ele vai para São Paulo, ele viaja. Se ele for pego pela Inquisição, ele vai ser queimado? Não. Ele vai ser mandado para a África. Aí depois ele faz as mesmas coisas, porque ele é teimoso. Ele continua acreditando nos Grimórios Salomônicos. Aí ele vai lá, continua fazendo as coisas dele, e agora ele estava puro nos Grimórios Salomônicos. Chegou aqui, encontrou africano, encontrou índio, encontrou um monte de coisa. Aí ele já experimentou aquilo, um monte de coisa diferente, já incorporou aquilo tudo. Foi para a África, encontrou outras tradições ali. Aí, se ele for pego, e aí tem um caso num livro ali, que fala o Deus e o Diabo na Terra de Santa Cruz, de vários casos que é citados ali, um deles, a autora cita que a pessoa foi pega lá na África, foi para Portugal, depois, finalmente, chega lá em Portugal, ela é presa, aí sofre um novo processo, e aí, finalmente, morre na fogueira. Então, em Portugal, funcionava desse jeito. E isso chega aqui no Brasil, chega nos dias de hoje, aonde você tem uma tradição do candomblé, da umbanda e de várias outras tradições aí, aonde cada grupo tem a sua história, tem a sua tradição. E por que eu estou falando isso tudo? Porque você não tem uma unidade. Não é como uma igreja católica, uma igreja evangélica, onde você tem um dogma que determina como vai ser. Cada grupo tem as suas forma de ver a sua tradição. E aí nós temos o Wagner, o Rubens Saraceni, que teve as incorporações e veio o pessoal, os espíritos deram um direcionamento para ele, ele foi para Madras, lá ele encontra um monte de gente diferente e ele começa a sistematizar. Ele começa a criar aproximar essa tradição que era toda, cada um de um lado, assim, cada um tinha uma tradição, uma visão, e ele começa a sistematizar. Aí você tem a magia do fogo, você tem um monte de coisas aí que o pessoal começa a ver ele como querendo dogmatizar a religião afro-brasileira. Tem uma galera da Umbanda que não gosta do Saraceni por causa disso, mas a loja Madras, basicamente ela é o precursora do Mayhem, porque lá a gente fazia o que a gente faz aqui. Provavelmente o Mayhem nem existiria se não fosse pelo Wagner, pelo Sérgio Paca, porque eles pegavam assim, juntavam. Porra, a gente teve o Padre Quevedo dando palestra lá. A única vez que o cara pisou numa loja maçônica na vida, o cara deu uma palestra de demonologia. E na época não tinha nem como gravar a coisa assim. Eu tenho umas fotos dele só para mostrar. E a gente chamava gente de tudo que era coisa, né? Tudo que era lugar. Então, às vezes, o Johnny DeCarli, o cara especializado em reiki. E aí a gente sentava lá e, aí tomava
garrafa de uísque e ficava até 4 horas da manhã bebendo e conversando depois. E aí falava, porra, porque no Reiki é assim, 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 assim. Aí virava um outro cara que era taoísta e falava, porque tem tal coisa assim na China e no Japão tá tal jeito. Aí o cara da Quimbanda falava, porque a gente faz assim, 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 assado. E aí essa comparação de coisas, que eu acho que até então no Brasil não existia, porque estava todo mundo isoladaço, né? Você tinha aquela galera esquizotérica lá de astrólogo / tarólogo, né? Que não se mistura da planeta. Você tinha a União do Pensamento, que era meio fechadona. Você tinha uns telemitas ali do Alcides, tá, no Rio. Mas não tinha um grupo maçônico que tentava congregar tudo isso, né? E a editora Madras fazia porque acho que eles eram meio avessos com a Pensamento. A Pensamento publicava os autores, o Wagner juntava os caras. E aí teve essa ideia de, tipo, porra, vamos estudar todas as coisas, que é o que a gente faz aqui no Mayhem, né? Esse aqui é, acho que episódio 370. Pô, se a gente juntar, a gente pegou todos os caras que são especialistas em cada coisinha, e aí quem tá assistindo a gente que tome as conclusões, né? O cara vai assistir lá, sei lá, 4, 5 visões da Quimbanda, 4, 5 visões do budismo, 4, 5 visões da maçonaria, e é o cara que veja o que é mais adequado, né, cara? A gente não impõe dogma. E a magia do fogo tem um problema um pouco... O buraco é um pouco mais embaixo. Que a galera da Umbanda, do Candomblé não gosta. Por quê? Porque o Wagner olhou o negócio e é assim, para você se proteger, para você fazer qualquer coisa, você tem que procurar um sacerdote. Então, para você fazer qualquer coisa, você tem que ser um sacerdote. Aí o Wagner olhou a estrutura, na verdade, os espíritos olharam a estrutura, vamos dizer assim, tirou o sacerdócio e deixou a magia. E falou, essa magia tem essa fundamentação teológica, que são os tronos divinos, essas energias, etc., blá, blá, blá. Você não precisa ser um sacerdote para você fazer as coisas. E aí você aprende, você é sintonizado nos tronos, você sente, quando você entra dentro da mandala lá, você sente a força, você sente a energia. E eu não preciso ser um sacerdote da Umbanda, não preciso ser um sacerdote do Candomblé para fazer a magia do fogo. Eu preciso ser sintonizado. Não é uma coisa que eu vou pegar um livro, ler e começar a fazer. É mais ou menos a vibe do reiki. Você tem que ser sintonizado, você tem que estar dentro da egrégora, a energia tem que... você tem que ser reconhecido pela energia para poder fazer a magia. Mas você não precisa ser sacerdote, você não precisa ficar tendo altar e todo dia fazer alguma coisa, ou toda quarta, ou todo não sei o quê, e ter aquela devoção. Não. Aí o povo pira, né? Porque aí o pai de santo lá, e aí? Sabe o que eu acho? Eu acho que isso é um pouco dor de cotovelo pelo fato de realmente tirar a ideia do pai de santo poder angariar fundos dos seus clientes. E eu acho que a grande questão é essa, sabe? É por isso que, tipo, muitas vezes eu vejo a postura agressiva de alguns pais de santo com quem, por exemplo, trabalha com magia e não é ligado a Umbanda. Assim, você tem a parte teórica, você tem a parte da fundamentação teológica, você tem a prática e você está sintonizado, você sente a energia de cada trono. Pelo menos no curso que eu fiz, cada vez que fez para um trono, abriu uma mandala específica para aquilo, você entra, você sente. Então, eu senti aquela força, eu senti como se eu estivesse sendo reconhecido por ela. E agora, eu acendo uma vela, faço, tem todo o preparo, o estudo, e aí é como se fosse a magia salomônica. Quando você está preparando a magia, quando você já está estudando, você está começando a sintonizar na egrégora. E aí, quando você realiza o ritual, você já tem uma preparação ali anterior, você realiza o ritual e depois você espera para ver. André, no paganismo também você não precisa ser sacerdote para fazer magia, né?
Não, não. Na verdade, existe hoje em dia hoje em dia não, né? Já tem algumas décadas aí que tem um processo de elitização da bruxaria, né? Onde para você estar dentro de acessar alguns graus, conhecer o nome da deusa, coisas, eles colocam, você tem que ter pedigree, então assim, você vai sendo passado por crivos, e hoje em dia eu vejo isso como uma coisa muito mais de ego, de status, do que de acessar de fato a egrégora, de fato você conseguir estudar e praticar aquilo. A magia, a gente entende dentro da bruxaria que é alguma coisa que é acessível a todos. Algumas metodologias pertencem a algumas religiões e algumas práticas. Aí, ok. Mas a magia, de fato, ela é acessível, ela é um processo natural. Se você parar para pensar na magia como voltando historicamente, antes de existirem religiões e tradições, ela estava ali no campo, ela estava acessível para a tiazinha que colhia de manhã, à noite ela cuidava do gado, e à noite ela estava, sei lá, fazendo os ungüentos dela, mexendo o caldeirão dela, né, sangrando na terra. E essa é a magia, e depois ela vai evoluindo. Eu entendo que a magia ela ainda está relacionada a isso. Só que ela passou, como o Rodrigo falou ali, vai passando por processos sincréticos, processos evolutivos que não são praticados daquela forma do passado, né? Inclusive, falando sobre o sincretismo, e falando também sobre esse processo de evolução, né, do paganismo ter sido oprimido também, o paganismo, em alguns momentos históricos, ele também foi opressor, né? Ele não foi só a vítima, como aconteceu com as pessoas que foram escravizadas na África, apesar de que né, existem alguns tabus de que algumas tribos africanas também escravizavam entre eles ali mesmo, antes de virar escravidão e de virar exportação e tudo mais, de escravos. O paganismo também fez isso. A gente não pode falar o paganismo só sofreu. Não, o paganismo também fez sofrer. Só que no momento que o poder inverte, em que o paganismo deixa de ser o dono da bola e o cristianismo se torna o dono da bola, aí vira um pega para capar contra o paganismo. Aí todo mundo é tirado de campo, né? E depois de muito tempo o paganismo volta a surgir de alguma maneira, escondido ali, mas volta. Na verdade, ele nunca sumiu, ele sempre passou por baixo dos panos, né? E para que o paganismo não... ninguém conseguia tirar o paganismo, varrer totalmente. O que a igreja fez? A igreja começou... É um processo de tempo, né? O sincretismo ele não acontece, vamos agregar hoje. A partir de hoje é isso que acontece, é temporal. Fala, Rodrigo. Assim, você está falando... E o que acontece aqui no Brasil? As pessoas se dizem cristãs, católicas ou evangélicas, e quando o bicho aperta, vai todo mundo pro terreiro. Sim. Mas, na Idade Média, era a mesma coisa. A própria palavra pagão é povo do campo. A pessoa ia para a igreja e, quando o bicho apertava, ele ia lá para aquela senhorinha que fazia bruxaria. Gente, até hoje, a maior parte dos brasileiros aqui no Japão são pseudo-evangélicos católicos, mas quando aperta, é no mago, é no feiticeiro, é no quimbandeiro, é no terreiro que eles correm. A maior parte dos meus clientes é cristão. Tá? Então, vamos deixar isso claro. Isso nunca mudou. Isso é assim. Quando eles precisam da gente, eles correm no pagão que mexe com ervas. Quando eles precisam, eles correm no feiticeiro que fala com o demônio. Quando eles precisam, eles fazem essas coisas. Mas só quando eles precisam. Então, a gente acaba sendo utilitário. Né? É utilitário, mas ninguém quer assumir. Basicamente Robson, eu falo que existe o comfort craft. Quando você vai numa benzedeira, que também é uma bruxa, mas ela te benze com um terço, você já fala, ufa, pelo menos eu tô em casa, né? Agora você bota um pentagrama, sai correndo. Então, assim, tem o comfort craft ali, pelo menos é Jesus que tá me benzendo aqui, né? Mas tá benzendo. Eu gosto de falar, você quer ver católico se arder? O maior lugar com provas de bruxaria
é a Sala dos Milagres em Aparecida do Norte. Cara, aquilo é pior do que, sei lá, se você pegar um ritual com crânios, e ali tem tudo aquilo. Tem a caveira que enfiou no olho da criança e a criança se recuperou. Tem perna de cera, cabeça de cera. O negócio é sinistro também, né? E aquilo é pagão total, cara. Né? Se você parar para pensar que as datas que a Igreja Católica celebra, elas são o Natal é pagão, a festa junina é pagã, a Páscoa é pagã, o Dia de Finados é pagão. Então, assim, eles estão totalmente imersos nisso, só que o dedo está sempre apontado para o outro lado. Né? Tem um livro, inclusive, que eu estou lendo, deixa eu ver se ele está aqui, acho que não, eu tirei ele daqui de cima, que chama Bruxaria Apocalíptica, que ele fala, na ponta de um dedo sempre existe uma bruxa. Né? Todas as acusações são para o outro, nunca para mim. O que eu pratico é simpatia, o que eu pratico é promessa. Quem pratica bruxaria é o outro. Né? Sempre tem essa acusação. Mas esse processo, ele já é... A gente vai meio que assimilando isso com o passar do tempo. Né? A gente vai deixando de notar até. Isso vai anestesiando a gente com o passar do tempo. Se a gente começar a aguçar o olhar para essas coisas, a gente vai perceber que isso é muito mais forte do que essa anestesia que a gente está vivendo hoje em dia. É aquela história, o demônio é sempre o deus do inimigo, né? Cara, sabe o que é legal, Robson? Se você parar para pensar, ali, Javé, Jeová, que é o Deus único, né, que depois virou só Deus, né, ele ganhou o título de só Deus, ele disputava território com outros deuses. Né? Só que a equipe de marketing dele era muito mais forte que a dos outros deuses. Então ele vai crescendo, vai dominando, vai engolindo os outros deuses ali, e ele se torna o Deus único. Mas é porque ele derrotou todos os outros, mas ele não era único naquele lugar. Né? Então ele é um deus pagão que se destacou. Ele é de um panteão cananeu, ele era um deus menor, inclusive, porque inclusive há uma grande discussão entre os javeístas e os elohimistas, que fala sobre... mas Deus é Javé ou é El? Né? E aí existe essa disputa aí entre essa questão, que muita gente desconhece até essa disputa, mas existe ela, e muita gente fala, mas tem o pessoal que defende que não, Deus é Javé, Yavé, seja lá como você pronuncia o tetragrama, e eles defendem a origem de Deus dentro desse nome. Outros não, defendem El. Cara, assim, entender o fenômeno do desenvolvimento do Deus único é algo muito importante. E um ponto interessante que eu gosto de mencionar é que a Sagrada Família ela é muito mais antiga do que o cristianismo. Porque antigamente, El tinha uma esposa chamada Áshera. E aí, isso é arqueologicamente comprovado, tem livro, tudo mais. Tipo, quem quiser depois pode pesquisar. E isso é muito interessante, que Deus tinha uma esposa. E isso é assim, é risível quando a gente começa a ver a galera, não, Deus, o nome de Deus é esse. Cara, o sagrado se manifesta de maneira muito plural no nosso mundo. Essa questão arqueológica que o Robson colocou, né, me fez lembrar também a fala do Rodrigo, quando ele fez uma analogia muito legal da língua, né, enquanto uma coisa que é viva, e a religião da mesma forma, né, enquanto um organismo vivo, porque ela está sendo viva através da prática e da experiência daqueles que estão vivenciando essa religião, ela vai passar por transformações, ela vai passar por esses estágios, né? Por essas mudanças, por essas absorções, né, de outras tradições. E essa questão do El também, que aí você vê, olha a diferença de um culto na sua origem e onde a crença nessa divindade vai parar, né? Nos resultados que nós temos hoje. Como essa religião, ela atravessa, passando por grandes mudanças, absorvendo outras crenças e tudo mais. E essa diversidade de linhagens que a Umbanda tem, como o Marcelo mencionou, talvez seja a grande virtude dessas tradições que permanecem assim, diversas. Né? Porque quando a gente tem, é até uma coisa dos estudos de religião, né? Toda religião ela surge a partir de quê? Da experiência de um místico. Né? Alguém que encontra uma experiência com a divindade e ele transmite essa experiência para alguns discípulos
e aí, a partir daí, o místico sai de cena e o sacerdote assume o posto daquele legalista, né? Aquele que vai dizer o que pode e o que não pode. Essa experiência mística fica no canto e os outros são incentivados a reproduzir um determinado comportamento. Quanto mais a coisa se estrutura dentro de uma instituição única, menos se perde esse caráter mágico, místico e pessoal, né? Daquele fiel com a sua crença, com a sua religião. E aí a gente vê esse tipo de coisa. Antes do Robson questão. voltar ao tema, posso só fazer um comentário. Por que a religião cristã cresceu no Império Romano? Porque quem se converteu, antes de falar, tem aquele ditado: a mão que balança o berço é a mão que domina o mundo. A religião cristã, ela cresceu entre os escravos romanos, entre as mulheres. Então, essas mulheres que criavam as crianças, elas ensinaram o cristianismo para as crianças. E a nova geração substituiu os deuses dos pais e dos avós. Cara, eu vou falar o seguinte, eu vou voltar na minha palestra que eu dei lá atrás, quando eu cheguei aqui no Mayhem. O que é a religião, se não a magia sancionada pelo Estado? Quando um povo decide defender um determinado dogma, então cria-se uma religião. Antes disso era magia, antes disso era misticismo, antes disso era outra coisa. Uma coisa interessante que eu vejo, por exemplo, eu vou falar da experiência do Shinto com comparação com o Candomblé, né? Também do Shinto com Umbanda. Igual eu estava mencionando antes da live com vocês, nas portas das casas dos japoneses aqui no Japão, eles têm umas casinhas de pedra que são santuários, mini santuários, onde eles vão colocar elementos bem comuns a toda e qualquer pessoa que conheça uma tronqueira. E por que você está falando tronqueira? Porque eu estou falando de Exu, porque eu estou falando daquele que é dono dos caminhos, ou seja, da porta da rua, literalmente. E eu estou falando... Mas peraí, você está falando do Japão. Sim, exatamente. Os japoneses têm deuses guardiões que eles colocam na porta das suas casas, onde eles oferecem bebida, qual bebida? Saquê, que é a bebida comum daqui. Eles vão oferecer saquê, eles vão oferecer outro incenso, que é um tipo de fumo, eles vão oferecer flores, eles vão oferecer algumas coisas para que aqueles espíritos guardiões não permitam a entrada de maus espíritos nas suas casas. Então, eles têm, primeiro, uma proteção para o santuário de dentro de casa, onde eles vão orar para os seus deuses bonzinhos, mas eles têm os deuses ruins também lá fora. Ou seja, gente, é muito parecido. E quando eu vejo, por exemplo, num festival japonês, os tambores de taiko. Quem nunca foi numa gira de umbanda e não escutou um atabaque? Não sentiu a energia da vibração do atabaque? Meu, é tambor. Temos aqui um membro que pode falar sobre a energia dos tambores com muita facilidade, muito melhor do que eu. Né, André? Uhum. E, gente, tudo isso te conduz a um transe enorme. Uma coisa assim, um estado de transe que te coloca literalmente numa situação onde você se desliga dessa terra. E eles têm danças, e quando a Mako, que é um tipo de sacerdotisa japonesa, vai abençoar os presentes no festival, ela incorpora o deus e dança com instrumentos como um chocalho na mão. Onde a gente viu isso no Brasil mesmo? Candomblé. E ela dança girando e mexe com aquele chocalho e faz isso, faz aquilo. E não fala com ninguém também, não dá consulta, mas abençoa o povo, abençoa o local para um novo ciclo natural, que os japoneses são muito animistas, eles têm muito essa questão dos ciclos da natureza. E, gente, assim, quando a gente começa a olhar a cultura japonesa e a cultura brasileira
da religião, meu, japoneses têm deuses para o rio, para a floresta, para encruzilhada. Nós temos o deus... tem um deus da encruzilhada aqui, não muito mais distante do que 100 metros da minha casa. Eu já fui lá bater palma para ele. Palmas. Deus da encruzilhada, saudado com palmas. Onde a gente conhece isso novamente? Então, são muitas as comparações que eu posso fazer do shintoísmo, que é aqui do outro lado do planeta, com o Brasil, com a religião brasileira. E esse universalismo nos dá a entender muitas coisas interessantes. O como, tipo, e tudo isso, na realidade, a importância do tambor, seja para o japonês shintoísta, seja para o pagão europeu, seja para um bandista brasileiro, o tambor é importante. Por quê? Algum paralelo tem. A bebida oferecida a uma divindade. Da onde vem isso? Ah, é africano? Não, não é africano. Só que uma coisa que eu gostaria de mencionar é que eu vejo, e eu vejo com bastante tristeza, o viralatismo do brasileiro. De considerar muitas vezes inferior o que é nosso do que o que tem lá fora. Sendo que o que tem lá fora, muitas vezes, é tipo assim, é uma nova roupagem do mesmo sagrado. Não existe um sagrado melhor ou pior que o outro. É sagrado. Né? Ô, Robson, mas eu entendo o viralatismo do brasileiro. Como eu já brinquei aqui no Mayhem, né? Às vezes até conversando fora com vocês. Outro dia, né, até coloquei, né, que a tradição de bruxaria que eu pratico é vira-lata caramelo, né? Eu brinco falando isso porque, assim, na Umbanda, no Candomblé, na bruxaria, no paganismo, a gente ainda é tratado como vira-lata pelas religiões centrais, né? Pelas religiões que dominam. Então, a gente tem André, desculpa, mas todos nós ocultistas somos, cara. Mas é diferente, cara, porque se você parar para pensar até historicamente, o próprio ocultismo, ele já foi praticado e talvez seja praticado por uma elite também. Né? Pelo menos não só financeira, mas às vezes intelectual. E a bruxaria, por ser pagano, assim, quando você para pensar que a elite estava nas urbes, né? E os paganos que estavam no pago estavam estavam vivendo à margem da sociedade, já existia uma rejeição ali. Então, historicamente, já vem essa síndrome de vira-lata, né? Então, é aquele negócio, acho que foi, não lembro quem foi que falou, em algum boteco passado, falando de quando você vai falar, você não fala eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda, você fala eu sou espírita. Né? Já tenho medo da rejeição, do preconceito, já na apresentação, na entrega do currículo. Você está entregando o cartão de visita, mas não tem a verdade ali. Né? Eu brinco, eu falo, difícil eu falar para alguém, eu sou bruxo, eu pratico bruxaria. Primeiro que quando eu falo sou bruxo, já leva para o conto de fada. Né? Tem varinha? Pior que tem, cara. Né? Tem caldeirão? Tem, cara, tem sim, né? Então, assim, você vai alimentando até uma fantasia, né? Às vezes, quando eu falo eu sou pagão, tipo, já vem aquele negócio de então você é anticristo? Eu falo, não tem nada a ver com Cristo, né? Não tem nada a ver. Na verdade, até curto, cara. O cara é um cara legal, eu não gosto do fã-clube dele, né? Então, assim, já existe esse movimento, sem querer acontece. Eu acho que seria louvável o pessoal bater no peito. Eu vejo umas camisetas hoje, o pessoal vendendo e tal, se orgulhando disso. Seria do caramba. Mas, infelizmente, tem as cicatrizes aí. Você falou que gosta de Cristo. Eu sempre falo quando vem um evangélico e pergunta assim, não, mas você não gosta de Jesus e tal. Eu falo assim, eu gosto muito de Jesus. Eu estou até treinando para ficar melhor que ele. E aí o cara surta, né? Mas eu falo assim, mas
Se eu ficasse melhor que Jesus e eu encontrasse com Jesus e Jesus olhasse para mim, ele não ia ficar feliz? Que tipo de filha da puta é Jesus se ele quer ser ele o único cara legal do mundo? E a própria escritura ele fala algo assim, né? Pra Ele quem quer tá que você escutando em seja casa, ainda mais, pensa, né? você tem todo mundo, cara. O nosso objetivo é ser melhor que Jesus. Porque senão não tem sentido. Mas aí o crente pira, né, cara? É a mesma lógica, né? Eu estou fazendo o máximo possível para o meu filho me superar, né? Eu crio meu filho dentro de casa para que ele seja muito melhor do que eu, né? Se eu quiser que ele seja pior do que eu sou um puta de um pai cuzão, cara. Né? Enfim. E o próprio Jesus falava isso sentido. no texto bíblico, né? No texto bíblico lá em que ele fala que, olha, vocês farão coisas ainda maiores do que essas e tudo mais. Mas o cristão gosta de escolher os textos que mais interessam para ele. Né? E falando no tema que o Robson falou, fiquei curioso para que ele nos falasse um pouco mais. A gente entrou naquela seara ali do espiritismo, para que ele falasse um pouco mais sobre a questão que ele mencionou, né? Essa questão do espiritismo e do ocultismo tradicional, na leitura que ele mencionou no começo do nosso episódio. São alguns tópicos e eu dividi. Eu fiz uma pesquisa e eu encontrei 7 pontos muito divergentes em explicações dos fenômenos espiritualistas pelo ocultismo e o espiritismo, tá? E normalmente isso cria treta. A respeito das materializações pseudo-espirituais, que são condensações na luz astral mental dos presentes, através da força vital, pode ser o ki, o prana, né, do médium. Os espíritas atribuem isso aos espíritos. Os ocultistas atribuem às pessoas. Os ocultistas tradicionais. Quem são os ocultistas tradicionais? Blavatsky, Levi. A gente está falando dessa galera, e essa galera foi a minha base de pesquisa. Tá? Então, o que eu estou falando não é opinião minha, é pesquisa em cima de autores clássicos, né, do ocultismo. Então, assim, essa é a primeira divergência que eu vejo clara entre, tipo, a doutrina espírita. Ah, não, é uma manifestação de um espírito. Essa materialização, o ocultismo fala, não, isso aí é uma condensação da luz astral através da mente do médium, do praticante. Né? E essa já é a primeira divergência em explicação. E isso é interessante, né? Que o Eliphas é bem severo, né? Quando ele está analisando esses fenômenos. E esses autores que você mencionou são aqueles que estavam também ali vivenciando esse surgimento do espiritismo, né? Então, às vezes chegava aqueles causos, né? Do cara procurando Eliphas, porque, olha, tá materializando não sei o quê, o médium não sei aonde, e com aquela maior cara de desdém. Às vezes ele nem poupa o desdém ao escrever o relato, né? Que ele tá só, sei, me conta mais. E a gente vê uma coisa que é até irônica nesse sentido, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente vê o espiritismo com uma força enorme, não só nos guetos umbandistas, não só nos guetos populares, mas até mesmo nas tradições esotéricas, a gente tem o discurso espírita muito presente ali, o tempo inteiro. Né? Sim, a gente vê uma substituição de dogma, a gente vê uma substituição dos dogmas tradicionais, na maior moral parte espíritos. A moralidade espírita é péssima, meu Deus do céu. É um ponto que eu critico muito dentro do ocultismo, porque o espiritismo ele tende a enlatar muita coisa e colocar como verdade absoluta aquilo que ele prega. E aí é onde realmente surge o meu questionamento. Porque se algo não pode ser questionado por ser a verdade, então a gente perdeu já aquele foco, né, da teosofia, do método... qual que é o... Me ajuda aqui, Marcelo. Qual que é o moto que está escrito na capa do Equinox? É a religião, é a busca da religião e a ciência, pela viés da ciência. Os telemitas vão me matar, eu vou perder minha carteirinha de telemita. Mas é alguma coisa do viés científico. Cadê o Thales quando a gente precisa dele, né? Mas a busca é uma parada da mistura da religião com a ciência, né? O que está escrito na capa aí? Método da religião. O método da ciência é a busca da religião. E nos teosofistas a gente encontra uma outra frase. Não há religião superior à verdade. Essa
Bonitona. Essa é maravilhosa. Né? O Paca falava assim que também. se pode ser destruído pela verdade, então tem que ser destruído pela verdade. Então, assim, quando eu vejo essa moral espírita dentro da magia, eu critico muito. Por quê? Não porque eu seja contra a moral. Não, de forma alguma. Eu sou contra você simplesmente misturar tudo, esquecendo o que veio antes também de autores clássicos, né? Porque, querendo ou não, eu sou de uma tradição grimorial. Eu sou de uma tradição do livro. Tipo, então os livros são muito importantes para minha tradição. Muitas vezes, mais do que as pessoas. Por que um livro pode ser mais importante do que uma pessoa, sendo que a religião é viva? Porque a pessoa que escreveu aquele livro, ela tem um trabalho já que sobreviveu ao tempo. E isso valida muito a experiência daquela pessoa. Né? Enquanto que a pessoa que simplesmente surge falando uma nova verdade, ela não tem muito o que argumentar se ela já não tiver um trabalho sério, como o dos convidados que aparecem aqui no Mayhem, que já tem um trabalho de uma vida, né? Eu vejo muito Zé Ruela aparecendo pregando verdades que são mitos, que são mentiras, que são coisas falsas, que qualquer leitura básica em qualquer livro clássico vai desmentir a pessoa. Sabe? E uma coisa eu acho que essa questão é muito importante. É uma questão muito problemática também, né? Acho que como um todo, né? Uma herança que talvez a gente tenha herdado culturalmente da convivência com a religião cristã, que é essa ligação com uma ideia de verdade extremamente atrelada à verdade factual, uma busca por verdade histórica quando se está tratando de um tema que é religioso, que lida com narrativas de realidade que são simbólicas, mitológicas e tudo mais. Então, essa busca por uma verdade que orienta tudo, muitas vezes é o que passa batido no espiritismo, e ele se coloca nessa mesma posição, de que nós somos agora os novos detentores de uma verdade. O cristianismo ocultou essas coisas porque não percebeu, nós agora sacamos o mundo espiritual. Somos aqui com a doutrina real do que é verdade, que deve reger toda a vivência espiritual de todo mundo. Eu acho que quando busca-se essa coisa de eu quero uma verdade, é onde a gente esbarra em absolutismos, em fanatismos, em todo tipo de fundamentalismo idiota, porque vai negar uma coisa que é básica na humanidade, que é a nossa capacidade de criar interpretações, criar narrativas de sentido de mundo. Cada religião cria a sua narrativa de sentido que está culturalmente ligada à forma como aquele povo enxerga a existência. E elas são igualmente válidas, é a experiência de cada um ali em relação à existência. Né? Então, esse ponto, eu acho que é o grande problema de quando a gente se aproxima demais da doutrina cristã, seja por convivência cultural ou abraçar os dogmas cristãos. É essa crença que eles tiram pela ânsia, né, de buscar uma historicidade da coisa, que faz com que a gente fique preso num absolutismo infértil, que só faz a gente ficar apontando o dedo para os outros e falar regra, cagar regra, doidar. Vamos para o segundo ponto de choque entre as duas doutrinas. O que é atraído a uma sessão mediúnica não é verdadeiramente a personalidade do falecido, que provavelmente já tenha se elevado, mas uma casca espiritual. Um resquício que contém memórias que se alimenta de energia vital do médium e dos presentes. Onde o espiritismo diz que o que é atraído por uma sessão mediúnica é um espírito, e o ocultista vai olhar e falar, isso aí é a alma, é a parte energética que sobrou desse ser humano na Terra. É um residual? É o residual e não o espírito em si. Essa é uma visão bem crítica do espiritismo. Que o espiritismo, então, está tratando é com cascas. E por cascas, aí o Marcelo pode vir me bater agora, porque a gente está falando de clifas. É as cascas, né? Não, mas aí é outro nome. As clifas, elas são uma outra parada. Não seria essa casca, seria você escolher fazer, né? Seria a escória mesmo. É tudo que sobra a hora que vai a luz embora, né? Aí, obviamente, você vai ter vários graus diferentes. Isso daí. Só um comentário, uma crítica dentro do próprio espiritismo, sem ficar comparando. Segundo o espiritismo, dentro da doutrina espírita, você tem o plano material, aí você tem vários níveis aonde as pessoas são espíritos obsessores. E
os espíritos mais elevados, eles não descem aqui para baixo. No máximo, eles chegam em umas camadas aqui de espíritos obsessores. As colônias tão amadas por todos os espíritos, elas, na verdade, são formadas por espíritos obsessores. Porque só um espírito obsessor para querer voltar para cá. Já pararam para pensar nisso? Esse é um questionamento que eu deixo para os espíritas aí. Isso aí. Então, esse segundo ponto, ele choca um pouco o espiritismo que a gente conhece no Brasil. O terceiro ponto vai ser a lei e fenômenos místicos desconhecidos do médium. Leis e fenômenos místicos desconhecidos do médium entram em ação, o que contribui com a interpretação equivocada por parte destes ou dos participantes do que realmente ocorre nas sessões espíritas. É o tal do estado de gnose que o cara sai achando que aquilo que ele recebeu naquele estado de gnose é a pura verdade. Tipo, pode ser verdade para ele, naquele momento, mas não que seja uma verdade absoluta ou... E aí ele sai pregando aquilo e o ocultismo, ele olha isso e fala, meu, tem muito fenômeno que você não entendeu, está acontecendo e você está interpretando errado, né? O ocultismo, ele já entra com o pé na porta nessa hora falando tipo, ó, meu, menos porque você não entende muito ainda do que você está vivenciando, então é importante que você tenha bom senso. E o ocultismo, por exemplo, o Arbatel, livro que vai ser publicado agora pelo pessoal do Mayhem, né, da Diamond, tem o primeiro aforismo que fala sobre manter segredos. Você pode falar sobre ocultismo, você pode falar sobre muitas coisas, mas você deveria manter determinados segredos e conhecimentos que você recebe dos espíritos em segredo. Afinal, o movimento chama-se ocultismo, né? Não é outra coisa. Então, determinados segredos e mistérios devem ser mantidos como mistérios e como segredos para você, porque foram revelados para você, única e exclusivamente para você. Enquanto que o que a gente vê muitas vezes é esse fenômeno de escrever cartas, sabe, psicografia, tudo mais, e o ocultismo ele é bastante crítico com relação a isso também. Aí o quarto ponto, o médium é um agente passivo de forças que desconhece e não domina, correndo sérios riscos. O místico é o agente ativo das forças que conhece e domina. A diferença entre um médium é que ele está sujeito aos espíritos, muitas vezes. Enquanto que o místico, ele não está tão sujeito a essas forças com que ele trabalha. O mago, ele, na maior parte do tempo, ele está buscando dominar os espíritos, constrangê-los, né? É uma atitude que, vista pelo lado espírita, é arrogante, né? Desesperadoramente arrogante. Você querer dominar um espírito, você querer forçar um espírito a alguma coisa. Aí é um outro ponto de choque e conflito, né? Muitas vezes entre essas duas doutrinas. Cara, e vai lá, Rodrigo. Uma coisa que nessa fala do Robson me veio à mente, né? Que a gente tem todo esse contato com essas leituras diferentes, com essa percepção que vem de uma espécie de conhecimento mais técnico do ocultismo, né? E aí fica uma coisa que pairando no ar, né? Como a gente encara de novo o dogma a qual a gente se liga, aqui eu falando no dogma no sentido mais, não aquele dogma chato, né, igrejeiro, mas o dogma daquela tradição a qual a gente se filiou. Porque imagina só, vamos supor, a gente imaginar alguém que teve uma história, uma tradição de matriz africana muito próxima, uma tradição pagã muito próxima. Dando exemplo pessoal, eu tinha na minha família uma tradição que hoje nós chamamos de umbandista, mas aí entra até aquela questão histórica, né? A Umbanda, historicamente, naquele marco inicial, começa ali, né, com o Zélio, Fernandinho de Moraes e tudo mais, 1900 e tal, mas muitos daqueles fenômenos já existiam muito antes disso, né? As incorporações, até as entidades, os tipos de entidades já existiam espalhados por aí. E aí eu tenho tio do meu trisavô, que já era rezadeiro, meu bisavô tinha um cavalo chamado Tranca-Rua, meu bisavô nascendo no finalzinho do século XIX. E aí a gente vê tradições, né, só a minha tia, a geração da minha tia, que adotou
aquela coisa das leituras e adotou o título umbandista, foi iniciada por uma mãe de santo que já se colocava dentro dessa roupagem umbandista, né? E aí a gente vê, por exemplo, uma tradição agora. Você pega o Eliphas, que lê todo esse fenômeno da ligação com o mundo espiritual dessa forma mais técnica, a gente que lê isso e volta para o nosso gueto e vai enxergar essa tradição. Eu acho que uma tentação que acontece a todos os estudantes de ocultismo é depois olhar para aquela manifestação ali e ficar, bom, aquilo ali não era um espírito, era uma casca astral. Não, aquilo ali era uma manifestação tal, tal, tal. Essa explicação que fica pairando aqui na nossa mente, que nem sempre a gente vai colocar para fora, por respeito à tradição que nós estamos vivenciando. Mas aí fica uma coisa fascinante. Cada um de nós acaba criando a sua forma de adequar os conhecimentos que adquire na leitura do que está vivenciando. E aí entra a minha pergunta. Como é que funciona essa relação complexa na cabeça de cada um de vocês? Como é que funciona, por exemplo, para o Marcelo, para o Rodrigo, para o Robson, para o André, esse retorno à tradição, depois de estar munido de uma série de outros conhecimentos que você vai adquirindo durante a jornada em outras tradições? Como é que fica para cada um de vocês a leitura do fenômeno? Tipo, a leitura de um fenômeno maçônico, de um fenômeno e tudo mais. Quem quiser começar... Posso comentar? Pode sim, deve. Lá no início, eu comecei a ter, antes de... Eu já estava estudando bruxaria há algum tempo, eu estava na faculdade, na verdade. Eu fui procurar ajuda, porque eu estava começando a experimentar algumas situações esquisitas de visualizar vultos, de ouvir coisas, de acordar e ter gente dentro do meu quarto, uns negócios meio esquisitos. E eu nunca tive contato com kardecismo, nem com banda, nem com nada. Eu estava na bruxaria. Fui pedir ajuda para alguém da bruxaria, alguém que, para mim, sempre foi uma referência, pelo menos naquela época. E eu ouvi, a Vanessa estava junto comigo, inclusive, eu ouvi ignora totalmente. Essas coisas não existem e a bruxaria não considera esse tipo de relação. Ou se não você espera o sol e aí você se comunica com esses espíritos. Falei, tá, e aí eu faço o que com isso? Eu me dopo, vou no psiquiatra, eu lido com isso de que maneira? Para ignorar tudo isso que está acontecendo dentro de casa. E aí um amigo me levou para o kardecismo. Foi o momento que eu dei uma suspendida na bruxaria, parei com os rituais, né? Continuei acompanhando, estudando, mas comecei para o kardecismo. E lá eu cheguei e falei, eu sou pagão, eu vim aqui para estudar mediunidade por conta disso. Fui buscar uma ferramenta. A mulher do centro espírita falou, se você está vindo pelo bem, você é bem-vindo. Bacana, legal. Né? Se eu tô pelo bem, então estou tranquilo. Eu era tão ignorante no negócio que quando o espírito que me recebeu lá, o médico da casa, perguntou para mim, você já está trabalhando? Eu falei, já, eu sou psicólogo. Né? Eu estou estudando psicologia. Eu era tão ignorante no assunto que minha resposta foi rasa. Ele falou, não, né? Você já dá passo? Eu falei, não. O cara falou, então, quarentena, vamos começar a desenvolver e tal. E era uma casa que não é filiada à federação nem nada, então ela tem um mecanismo muito próprio ali. E foi legal, desenvolvi e tal. Com um olhar crítico, né, depois de alguns anos, com um olhar crítico, comecei a olhar para aquilo mais às vezes como um fenômeno, como fala? Um negócio meio de contágio de emoção do que, de fato, incorporações, né? Eu falo que, assim, o primeiro médium que incorporava, ele dava o tom da conversa. Né? Se o primeiro médium falava de amor, todo mundo ia incorporar no amor. Se o primeiro socasse a mesa, mano, ia ser uma pancadaria aquele negócio. Então, assim, era um contágio de emoção muito forte. Só que o paganismo continuou vindo. Eu sempre estive ali, eu nunca neguei. Né? Eu ia com um pentagrama no pescoço. O dia que eu tatuei um pentagrama na mão, os caras já começaram a me olhar torto. E aí começaram a me afastar, até que chegou no momento que eu tomei a decisão de sair de vez. Foi meio crítico, mas eu vou resumir aqui. E eu fui buscar essa ferramenta. E trazer a mediunidade para a bruxaria foi mais problemático do que eu imaginei. Porque a bruxaria que eu conhecia, a Wicca, não lida com mediunidade. Não existe mediunidade, ou melhor, não existe incorporação na Wicca. Né? A mediunidade ela acontece de uma forma muito esquisita ali dentro, de você simplesmente intuir. E eu conheço outros métodos de bruxaria. A bruxaria é muito anterior à própria Wicca.
né? A Wicca, a bruxaria que a Wicca pratica não tem nada a ver com aquela bruxaria ancestral, né? O Gardner pegou elementos, né? Inclusive da maçonaria, da Rosa Cruz, um monte, e fez uma salada e virou a Wicca. Respeito, acho legal, acho interessante, acho importante historicamente, mas é uma salada e falta muita coisa. É cheio de buraco a Wicca, né? Essa questão, por exemplo, da mediunidade, de lidar com da necromancia, por exemplo. E quando eu comecei a estudar isso na bruxaria, fui falar, não sei se vocês já conversaram com a Petrúcia Finkler, que lida com isso, né, com uma bruxaria mais necromante, com o Natair, que também incorpora nos rituais dele, Natair Dochadas do Rio Grande do Sul, que pratica druidismo. Falei, cara, eu não tô louco, né? Porque na bruxaria que eu pratico, eu não sei se eu comentei aqui quando eu conversei com vocês, a incorporação ela acontece, mas ela não é como, por exemplo, num grupo espírita ou num grupo umbandista, onde todo mundo incorpora ao mesmo tempo. É o responsável que incorpora e ele não conversa com ninguém também. É muito parecido com o candomblé. Você não incorpora um Deus, você incorpora uma força da natureza, né, que pode abençoar, pode realizar algum trabalho, mas ele não está ali para trocar ideia com ninguém, né? É uma força selvagem, primitiva, né? Então, juntar tudo isso, né, tanto a psicologia do questionar, será que isso daqui é um surto de todo mundo? Será que isso daqui é mediunidade de fato? Como que eu uso essa mediunidade, essa incorporação? Será que isso é incorporação mesmo? Né? Será que, sabendo a capacidade do cérebro, será que isso daqui não é uma memória que foi ocultada de alguma forma ali e agora está vindo à tona, aparecendo, falando alemão, sei lá, falando com um sotaque estranho, né? Onde que eu separo uma coisa da outra? E aí, para mim, né, já que você fez a pergunta, como que isso se apresenta para mim hoje, se o fenômeno me toca e me emociona, e se aquilo se parece crível para mim, reforça o meu comportamento de continuar acreditando e de continuar praticando. Se em algum momento isso deixar de ser crível e isso parar de me emocionar, eu vou primeiro parar e tentar entender o que está acontecendo e buscar alguma outra coisa que talvez seja a evolução ou a regressão, voltar a estudar aquilo que eu estudei no passado para ver onde que está a lacuna que eu deixei passar também, né? É isso. A questão do Ivan é sobre como isso interfere, né? Bem, na minha família a gente nunca teve uma religião instituída. Aí, assim, uma parte da minha vida eu acabei indo para o espiritismo. E eu sou aquele cara que eu pego, sento e estudo. Então eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, eu li essas coisas todas. E aí eu escrevi aqui no chat, eu tenho uma crítica aos livros recebidos pelos espíritas. E aí vem, assim, a questão como? Eu fico questionando, eu questiono. E às vezes eu não encontro uma resposta, ou então às vezes eu vejo problemas, assim. Eu não sei se vocês já leram todos os livros da saga da Violetas na Janela. Livrinho pequenininho, bonitinho e etc. O povo tem um monte de preconceitos, ok? Mas quando você chega lá no último, aonde você está vendo a jornada daquela menina, o espírito dela, que desencarnou, aí passou pelo umbral, e aí depois começa a querer virar um espírito que vai escrever livro através de um médium. Você começa a compreender como é que funcionam as coisas nos bastidores. E esses romancezinhos, a única função deles é ensinar o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ninguém lê. Uhum. Ninguém lê. A pessoa vai no centro, vai na Umbanda, vai em qualquer lugar, e eles não estudam. Eles não estudam. Se você pegar o enredo, lá no último livro, ele explica como é que é construído esses livros, como que é feita a crítica e a censura, porque você não pode ter um local geográfico, porque senão você vai atrair as pessoas para adoração ali, você não pode
você tem que trocar o nome das pessoas. Então, você faz uma salada ali para não criar um santuário, um culto. E o único objetivo daquela historinha é ensinar o que a pessoa não leu ali. Porque a pessoa não lê. Não estuda. Cara, o mesmo ocorre no ocultismo. A maior parte fala que é ocultista, fala que pratica goécia, fala que pratica... Mas lê as clavículas, pegar o livro, falar, não, peraí, é isso aqui que eu tenho que estudar? Então eu vou ler isso aqui de capa a capa. Não acontece também. Não acontece. Por quê? Por exemplo, uma coisa, o chofar é da prática da goécia. Tá no livro. E quantas vezes você viu um chofar junto a um instrumento de goécia de qualquer bruxo aí que tá na porcaria da internet? Nunca. É a mesma coisa. Os negócios de internet, eu parei de debater há um tempo atrás, cara. Porque só tava dando estresse, cara. Não dá para discutir com nego de política, nego de internet, cara de Facebook, satanista de Facebook. Não dá, é simplesmente perda Marcelo, de tempo. O povo estuda na Por isso que a gente parou. Eu parei de mandar os convites para coisa e saí. Agora, definitivamente, eu saí de redes sociais, porque simplesmente é você jogar fora 2, 3 horas do seu dia com inutilidade, cara. Eu gasto meu tempo útil respondendo pergunta dos caras do Mayhem dentro do Mayhem. E na maçonaria, os caras estudam, são os caras que querem isso, não porra nenhuma, cara. Então, cara, chega uma hora que você fala assim, beleza, meu, você tem ali a coisa, o caminho tá aqui, cara. Quem quer tá aí, tá fazendo. Então, a Pri tá lá. A gente tem 2 sistemas, basicamente. Você tem o Arcanorum, que era criação do Paca, do Conte e tal, que são monografias básicas que tem exercícios básicos, assim, tipo visualização criativa, respiração, E é basicamente uma cartilhinha de 1 ano de treino, 2 anos de treino. Agora a gente vai publicar o manual de magia martinista, que é 1 ano baseado nos... É basicamente o Franz Bardon, só que do Eliphas Levi. É a versão francesa da parada, que tem 1 ano também de monografias para você treinar. Beleza. Mas aí você só precisa fazer isso. E a outra parte é a parte da roda do ano, que a Pri cuida. E aí ela tem os rituais onde o filho da puta vai lá dentro do meio, e o cara vai achar a varinha no Yuli, o cara vai caçar a taça, o cara vai arrumar a própria faca. Então basta o cara querer e ele aprende sozinho. E aí eu vou lá pro Facebook e tem os caras que ficam decorando o Crowley e não sei o quê, os Telemitas. Mano, cansei. Eu não tenho mais paciência para isso. Acho que eu tô antigo. Eu quero, assim, tipo, sair de São Paulo, entrar, ter uma casa com pomar. Eu já tô em outra fuga dessa parada. Marcelo, ficar brigando com o evangélico, não dá mais. Não tô mais. Os ocultistas de internet, eles não decoram. É Ctrl-C, Ctrl-V. E pior ainda. E quantas vezes eu já não vi, nego, que eu fazia pergunta e em exercício de maçonaria, o cara ia lá entregar o relatório e eu falava assim, você copiou isso da internet? O cara, não, irmão, não copiei. Você copiou do meu post. Você foi lá no Teoria da Conspiração e deu Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Eu que escrevi essa merda. E fica mais ou menos nisso, né? Por isso que a gente, na Madras, obrigava os caras à apresentação de trabalho sem ler. Cara, eu vou voltar à pergunta do Ivan. Como eu percebo essas questões? Como eu volto às minhas práticas com essas percepções críticas? E o que eu vejo nisso? Ceticismo. Peraí. Como assim um mago pode ser cético? O mago ele tem que ser cético. Tem que ser obrigatoriamente cético. As pessoas não entendem que o mago é tudo menos crédulo. Ele é tudo menos crédulo. Por que ele não pode ser crédulo? Ele vai ser engabelado, basicamente. Se você ele vai ser enrolado. Ele vai comprar os anel de Salomão da internet lá do picareta. Ou vai acabar entrando naquela maçonaria do velho picareta. Mano, o mago ele tem que ser extremamente cético no trato com os espíritos. Se o espírito fala uma coisa para mim, eu fico olhando para a cara assim e falo, tá, legal. Onde eu posso encontrar a referência disso daí?
Eu falo para o espírito, em qual livro, em qual eu posso me embasar essa parada. Às vezes eles falam coisas e, tipo assim, eu já sei do que ele está falando. E aí eu falo, beleza. E às vezes eles falam coisas que eu nunca tinha visto na vida. Eu cansei de fazer pergunta que eu já sabia a referência. resposta. Cansei de fazer pergunta que eu já sabia a resposta, só para olhar a cara do nego, se a entidade sabia ou não. Aí o espírito foi lá e me deu o livro, me deu a página, falou, tá na tua estante, tá o livro, tá o página. Eu falei, caraca, eu não li esse livro ainda todo. Eu ia lá depois do ritual, tava lá. Aí eu falava, pô, essa informação eu não tinha na minha mente. Eu não podia ter dito para mim mesmo isso. Então, aí eu considerava, não, experiência espiritual real. Quando é assim, eu anoto no diário e escrevo, tipo, real, bem grande no canto da página. Porque, tipo assim, porque foi comprovado, eu pude comprovar essa experiência. Então, se eu posso comprovar a experiência, eu busco ter as minhas experiências espirituais de maneira que eu possa comprová-las. Então, o ceticismo é a resposta que eu tenho. E, para mim, todo mago, como o Marcelo também confirmou, tem que ser cético, crítico, como o nosso amigo André pontuou também. Sim, engraçado que eu estava aqui, ó, até anotando a anotação pessoal aqui. Eu achei duas respostas fantásticas nesse sentido, né? O André trouxe a questão desse sentir, né? Você vai vivenciar a coisa e deixa esse coração ali te dar também esse guia, né, da experiência. E o Robson bateu na cabeça que é a questão do ceticismo, né? Orientar as nossas experiências sempre com esse pé atrás. E é uma coisa que, no meu caso, a minha âncora é o estudo acadêmico. Eu uso, Mas tipo, a linguagem vai ser linguagem a linguagem vai ser diferente, porque, por exemplo, Uhum. se você for olhar e falar assim, pô, tá quente hoje e tal, né? Aí um cara vai falar assim, pô, tá 25 graus Celsius. Aí o outro pode virar e falar assim, tá 298,15 graus Kelvin. E aí o outro maluco vai falar, não, tá 77 graus Fahrenheit. Os três estão falando a mesma coisa, no fim das contas. Eles só estão usando um método diferente, né? E aí que você não pode virar e falar assim, porra, meu método tá 100% certo. Porque, de repente, tem um fenômeno ali que está acontecendo, e aí, de repente, o cara da Umbanda vai falar de um jeito, o cara da Teosofia vai dar outro nome, aí o outro cara vai chamar de espírito, o outro vai chamar de alma, o outro vai chamar de nus, o outro vai chamar de... Mas, eventualmente, alguma coisa está acontecendo ali e é um treco mesurável. Então, o que eu gosto de fazer é essa comparação meio de tabela, né? Mas eu sou 5 planetas em Virgem, Asperger com hiperfoco. Então, eu sou tipo um autista funcional hiperfocado. Então, eu sou suspeito para falar, mas eu vejo a realidade como com múltiplos instrumentos para medir, né? Como se o grande centro da questão fosse esse, né? A gente identificar o fenômeno e perceber, através do nosso senso crítico, que ao redor desse fenômeno existem diversas possibilidades de leitura, né? Diversos pontos de vista, metodologias diferentes para abordar. Ainda mais quando você começa a falar em símbolo, aí você tem na esfera, aí você, quando eu pesquiso os deuses lá, que eu acho, sei lá, 75 deuses de guerra e tal, 90 e tantos deuses, e cada um deles tem características diferentes de sexo, de gênero, de tipo, de arma, de cultura, de idade, de não sei o que lá, de acordo com o momento que eles foram descritos. E aí cada um desses deuses ainda tem uma visão de cada artista. Então você fala, porra, aí tem o Hércules, tem vários tipos. Né? O Hércules é diferente do Heracles, eles têm uma parcela em coisinhas. E aí o Hércules, depois romano, italiano, vai ser diferente ainda, e depois a versão inglesa dos contos. E eles têm mudanças, e aí o desenhista vai pintar, e aí ele ainda vai dar a própria cara visual. Então o bagulho ele vai se fragmentando, né? De um jeito assim que, tipo... Até que chega no Hércules da Disney. Vai ter 1 milhão de Hércules diferentes. Quem é o Hércules, no final das contas, né? Com que pintura? Foi uma questão real que eu tive que me debater na enciclopédia. Porque eu falava assim, pô, eu tenho Hércules, mas eu tenho vários Hércules. E aí eu tinha que colocar várias versões ali para o pessoal ter um entendimento. E aí eu falava, que imagem eu vou pôr para ilustrar isso? Porque você tem infinitos artistas que pintaram o Hércules infinitos. Tem figuras medievais do Hércules que ele está batendo no leão da Nemédia e tem um cavaleiro medieval de armadura assistindo. Então você tem anacronismos, você tem um monte de coisas que está na arte. E aí é um caleidoscópio gigantesco, né? Então, se você tem isso para um personagem, você imagina quando você está falando de simbolismo
de infinitos conceitos humanos, né, de psicologia. Então, a parada é muito bacana, eu acho que nesse ponto. Quando você sai mais ou menos da matemática, você vai entrar nesse multiverso aí. A Marvel pegou um negócio bacana nisso, né? Ele pega lá o multiverso, aí tem várias versões, vários estilos e tal, mas, na verdade, a gente já tem multiverso desde sempre, né? Até mesmo tá Umbanda, né, cara? Pega todos os desenhos de Exu que tem. Infinitos, aí na internet tem milhões, tem branco, tem preto, tem de várias coisas. Aí vai na estátua que você vai comprar da lojinha, né? Se eu for, sei lá, na Bahia vai ter uns caras que vão esculpir diferente, vai ser pintado diferente. Então você tem infinitos Exus. A gente vive num multiverso, né? É um multiverso cultural, um multiverso de consciências, né? É um fractal. Sim. É isso aí, cara. A gente está chegando ali mais ou menos no final, 1h30 já. Vamos já encerrando, mas acho que valeu a pena. A gente acabou divagando muito, mas virou um botecão. Então chama aí, Ivan, você que é o chefe. Faltou só a cervejinha, né? A cachaçinha. Mas eu achei que a gente entregou uma parada interessante, né? Um papo descontraído, assim, tratando de temas muito ricos, né? De temas muito interessantes. Desde uma tradição regional nossa até o que se passa no Japão, até o que uma tradição ocidental nos diz. A gente trouxe uma coisa que eu acho que foi bacana. E foi legal também para a gente mostrar, acho que para todo mundo do Mayhem, um pouco das várias perspectivas, né? Foi uma discussão que eu considerei muito legal. Eu acho que o pessoal do YouTube vai curtir bastante também. Deixa seu like aí, ajuda o nosso podcast aí. E vamos para nossas considerações finais. Vamos começar com o Marcelo. Cara, considerações finais é que tem que estudar, cara. Não tem outra desculpa, não tem atalho para nada que vale a pena. Então, não adianta fingir que cara. Ou você ou você não vai ser. Os espíritos não vão responder, cara. Essa é a questão. Você pode até ir lá no YouTube e dar Ctrl-C, Ctrl-V e tal, mas na hora que você acender a vela, se você não tiver limpo, se você não tiver certo, não vai funcionar. É tipo, seja porque eu treinei 14 anos de Kung Fu, que nem um doente mental, 6 horas por dia dedicado a uma parte da minha vida, que eu comparo muito magia com arte marcial, cara. Se você não for lá e socar e fizer abdominal e flexão, mano, você não vai correr na parede. Não adianta. Então tem que ter a base de formiguinha, cara. Criatividade, visualização, RMP, pensamento fixo, estudo, e vai seguindo em paralelo, cara. E aí vai funcionar. Você não precisa ser o Aleister Crowley, cara. Você só precisa viver bem. Basicamente é o conselho. Então, acho que é só. Eu nem vou fazer propaganda de jabá, cara, que quem está assistindo isso já conhece o Mayhem. Eu vou deixar para o Rodrigo, que faz bem melhor que eu isso aí. Manda ver, Rodrigo. O Marcelo já falou tudo, assim, de considerações finais. Assim, o que eu recomendo procura um reiki. Reiki é bom para cura. Também é bom para jogar reiki na casa, libera umas energias aí. Procura magia do fogo. E estudo, muito estudo. E para vocês que estão chegando aqui, já que eu que tenho que fazer o jabá, catarse.me/TDC, você se inscreve, você vai fazer parte aqui do Projeto Mayhem, você vai fazer parte desse boteco que não tem bebida e nem salgadinho. O Obalu Aue acabou de me lembrar da revista que está aqui do meu lado. Você fazendo parte do boteco, você vai receber essa revista, onde você vai ter essas matérias. Todas elas, caso você tenha preguiça de papel, estão na internet. Mas, se você fazer parte do boteco, você vai receber essa revista, você vai poder desfrutar de uma outra experiência. E, caso você se ache sozinho, tem grupos de Telegram, são diversos, das mais diversas vertentes, que com um pessoal bacana lá, e ativo. Eu não sou ativo, porque eu chego lá, tem 300 mensagens, 800 mensagens, e aí eu não consigo acompanhar, mas o povo ajuda. É bem interessante. E tem a roda do ano, tem um monte de coisa. Aqui você vai estudar, aqui você vai seguir o caminho, o seu caminho, e não o caminho dos outros. Muito bem. Manda ver, Robson Belli, suas considerações finais. Bom, como uma pessoa que vem de uma tradição de livro, eu vou falar para vocês, gente, não tem como evoluir
num caminho, por exemplo, como magia salomônica ou qualquer coisa sem que você estude. É muito necessário você estudar e entender os contextos socioculturais das épocas que os grimórios também foram escritos, ajuda bastante. Eu sei que nem os grimórios vocês leem, mas ajudaria se vocês parassem de falar besteira na internet e pegassem o livro para dar uma olhada. Pelo menos uma folhada de vez em quando. Ajudaria muito. O Marcelo escreve, eu escrevo, todo mundo aqui do MEI praticamente escreve livros. É um livro novo por semana que aparece nesse canal. Gente, existe uma contribuição muito grande por parte dos ocultistas brasileiros nesse novo momento do ocultismo brasileiro. Então leiam, estudem, deixem de ser ignorantes e parem de falar asneira na internet. Um pouquinho que seja. É um apelo, de verdade mesmo. Tá? Deixem de ser burros. E se você quer deixar de ser burro, minha recomendação é assine o MEI. Você vai ter acesso a muito conteúdo, muitas vezes dado na boquinha, porque o pessoal é muito atencioso. E se você quiser conhecer mais de Enochiano, vai lá, enochiano.com.br. Vai ter a aba grupos lá, pode entrar lá. E quase todo mundo é bem-vindo, só que lá nós servimos Enochiano ao molho madeira. Se você não gosta de ler e quer diquinha, lá você não vai receber dessa forma. Mas quase todo mundo é bem-vindo. Se você está esforçado, querendo aprender, seja bem-vindo. Perfeito, perfeito. Manda ver, André Corrêa. Eu não sei nem o que eu ia falar, mas como devoto do Exu das tradições celtas, Quernunnos, aquele senhor das encruzilhadas também, o que relaciona o mundo de cima e o de baixo, acho que na consciência e na emoção tem que ser a mesma coisa, né? A gente tem que relacionar a emoção com razão sempre. Então, assim como todo mundo falou, né? Aprendam a ler e principalmente a interpretar texto. Acho que é uma coisa básica também, né? Não adianta só ler, tem que saber o que está lendo, saber relacionar A com B. Eu acho que é muito importante, senão a gente acaba reproduzindo um monte de besteira sem saber o porquê que a gente está falando tudo aquilo, né? Então, acho que se eu falar mais vou acabar sendo redundante, né? Todo mundo já falou, o Robson falou de uma forma que eu quase aplaudi. Se eu tivesse de chapéu aqui, eu tirava. E quem quiser ver um pouquinho sobre bruxaria e paganismo, a gente está todas as segundas-feiras, às 21 horas, na Conexão Pagã no YouTube. As divulgações são sempre no Instagram, também Conexão Pagã. E é isso aí. Um beijo para todo mundo, valeu por hoje, que foi muito legal. E a gente finda com a tônica, né? Nas palavras do Robson Belli, não seja burro, cara. E pegando também a do André Corrêa, né? Aprenda a interpretação de texto. Eu, como professor de português e filosofia, concordo plenamente e abraço cada uma dessas dicas e jogo no colo de vocês. Ó. Ceticismo, um pouquinho de estudo de língua, porque não faz mal a ninguém aprender a interpretar texto. E, claro, a gente buscar na filosofia também esse tempero, né? Essa coisa de semear a dúvida, de a gente não se apegar a respostas prontas, a gente colocar essa dúvida embaixo do braço e levar para todas as direções. Nunca abraçar a primeira resposta emocionada que vem, ao mesmo tempo não desprezar a emoção enquanto uma categoria importantíssima na nossa experiência mística, espiritual, ocultista, seja lá qual a sua vertente. Nunca abandone essa experiência, porque essa experiência também vai te dar o tutano, né, como se diz aqui no Nordeste, aquela coisa que vai te guiar mais verdadeiramente, porque é o cerne da sua experiência, né, é a sua vivência. Então, junta esse pacote aí, ó, que a gente mencionou, e que o seu caminho seja cada vez mais iluminado. Curte o Mayhem, busca as fontes que você vai encontrar um monte de coisa legal aqui para te direcionar e para escolher também a vertente que você vai seguir, que você vai se aventurar, que vai se aprofundar, que vai ler, né, especificamente. Porque aí também tem a galera que fica só namorando, né, uma coisa aqui e outra lá. Não. Visualiza esse grande painel e foca naquela que te definir melhor, naquela que for a sua percepção preferida da realidade, a sua narrativa preferida da realidade, diante dessa enormidade de narrativas para descrever uma realidade que não cabe numa verdade. Então é isso aí, um grande abraço, Sivan de Aragão, quem quiser me seguir, e esse foi o seu
Bate-Papo Mayhem, no Boteco Mayhem, na verdade, né? Nessa edição especial em que a gente aqui escolhe um tema e discute com vocês e divide um pouco das nossas percepções com vocês. Grande abraço. E lembrando, né, fazendo propaganda também de quem não está aqui presente, mas em memória da galera da Eclésia Babylon, quem quiser visitar eclesiababylon.net, coloca lá o nosso site novo aí, eclesiababylon.net, segue lá que você vai ter um contato com uma tradição que tem um toque gnóstico, um toque telêmico e junta tudo isso numa devocional voltada para a deusa Babylon. Então, cola lá no site eclesiababylon.net. Se você é de 93, chega mais. Grande abraço a todos. A gente pode encerrar aqui, né, o nosso momento. Fiquem na paz.